Olá, estamos aqui no segundo dia do 7º Seminário DOP de Inovações. Uma das trilhas de aprendizado é a trilha do papel dos biocombustíveis na descarbonização. A gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio Henry Joseph, que é o diretor de sustentabilidade da Anfávia. Muito obrigado, Henry, por aceitar o nosso convite. Prazer estar aqui. Né? O senhor vai estar falando um pouquinho sobre a descarbonização em veículos pesados. Exatamente. Quais são os desafios nessa área na visão da Anfávia? Bem, a obrigação de descarbonizar todos nós temos hoje, né? Todos os setores do Brasil, setor industrial, setor agrícola, todos eles hoje nós temos que pensar no caminho da descarbonização. A necessidade de descarbonizar é evidente, todos estamos vendo os problemas climáticos que estamos tendo. E desse modo o setor automotivo também vai ter que fazer sua parte. E essa parte do setor automotivo, ela vai ter uma parte que vai ser cumprida pelos veículos novos, pelos veículos pequenos, mais leves, e a outra pelos veículos pesados, pelos caminhões, ônibus, enfim, que são os veículos comerciais de transporte de carga e passageiro. A descarbonização de veículos leves, em grande parte, está se dando pela eletrificação, veículos a bateria, e também vai se dar também pelo uso de biocombustíveis. Isso é uma realidade que está acontecendo. O Brasil tem vantagens enormes nesse caminho da descarbonização pelos biocombustíveis, mas no setor de veículos pesados, a parte da eletrificação não é uma coisa tão simples, principalmente no transporte de carga de média e longa distância. Porque para um caminhão poder rodar grandes distâncias no seu módulo elétrico, ele precisaria ter muitas baterias são pesadas e acaba diminuindo a capacidade de carga do veículo. Então nós precisaríamos de mais caminhões para transportar a mesma quantidade de carga. Outro problema, as baterias precisam ser recarregadas e a recarga de bateria não é uma coisa tão rápida. Então um caminhão precisaria ficar parado algumas horas para poder ter sua carga reposta. Então, no caso dos veículos pesados, a gente vê que a eletrificação dos veículos de transporte urbano, ela deve acontecer, sim. Caminhões de distribuição da cidade, caminhões de lixo, ônibus, são veículos que vão ter a sua eletrificação. Mas no caso de veículos pesados de longa distância, o que se vê muito é a necessidade de se utilizar mais biocombustíveis para ajudar nessa descarbonização. Então, no caminho dos veículos pesados, o que se vê é o uso de mais biodiesel, a introdução de outros biocombustíveis, como, por exemplo, o biogás ou o biometano, que também para veículos a gás vai ser uma alternativa boa. E a média distância, ou daqui a algum tempo, nós vamos ver também o aparecimento do uso de hidrogênio para o transporte pesado. Sem dúvida, o hidrogênio com células de combustível, que transforma o hidrogênio em energia elétrica, vai ser uma alternativa para o transporte pesado, que nós acreditamos será uma boa alternativa, mas que ainda vai demorar algum tempo para aparecer no mercado brasileiro. Na década de 80, doutor Henry, teve algumas usinas, inclusive, que fizeram testes de motores para veículos pesados movidos a etanol. Isso não é viável? Onde que esbarrou esse entrave que não evoluiu mais? O problema com o uso do etanol em veículos pesados é que, pelo fato do etanol ter um menor poder calorífico, na hora que você compara o consumo de um veículo usando etanol com o consumo de um veículo usando diesel, o etanol fica muito para trás. Então, o problema do veículo pesado usando etanol era o consumo. Se tentou há algum tempo, teve alguns fabricantes que também ofereceram o uso do etanol com o uso de um aditivo, um antidetonante, que era para poder usar o etanol no próprio motor diesel. Mas assim mesmo era um problema, esse antidetonante era caro, não tinha em todo lugar. Então se abandonou um pouco essa ideia do uso do etanol para veículos pesados. Mas está retomando agora. Já tem fabricante de motores que está oferecendo no mercado motores a etanol para veículos pesados. São motores com vela de ignição, são motores do ciclo Otto, que fazem que o etanol possa ser utilizado tal como conhecemos hoje, o mesmo etanol hidratado. Eles insistem que esses motores têm hoje uma eficiência muito melhor
e que compensa utilizar, mesmo com um consumo um pouco maior, porque até o preço do diesel hoje também aumentou muito. No passado nós todos lembramos que o diesel era subsidiado, então era difícil competir com o preço do diesel, mas hoje esse subsídio do diesel praticamente terminou, o preço do diesel aumentou bastante e isso permite que o etanol possa começar a brigar também nesse segmento. Vamos ver, eu acho que já tem algumas empresas que estão adotando, é um caminho que está recomeçando, ainda não dá para dizer se vai continuar forte ou não. O que a gente pode dizer agora é que com a aprovação do combustível do futuro, o aumento da mistura de biodiesel no diesel, como que a Anfávia enxerga isso e é uma realidade hoje, os motores já estão adaptados para essa... A questão é que o motor nunca teve adaptado, porque não é um motor feito para biodiesel. São os motores convencionais que são feitos no mercado e também o problema com o biodiesel não era um veículo novo. Nós temos que imaginar que o biodiesel estava sendo usado pela frota toda. Então, no passado recente, nós tínhamos realmente alguns problemas com a utilização de biodiesel, problemas de formação de depósitos, entupimentos e tal, mas desde o começo desse ano saiu uma nova especificação da Agência Nacional do Petróleo, que além de melhorar as características físico-químicas do biodiesel, ela trouxe também obrigações com cuidado na distribuição, na tancagem, para evitar a contaminação, no tempo que o combustível fica parado no posto. E isso eram os pontos mais fracos com o biodiesel. O biodiesel é um combustível muito bom, mas é um combustível muito delicado. Ele degrada mais facilmente, ele tem problema de contaminar. E hoje, com esses cuidados que a ANP obrigou a ter no mercado, existe já uma visão de que aqueles problemas vão ficar para o passado. A gente vai conseguir aumentar ainda mais o teor de biodiesel no diesel. Já tem hoje empresas oferecendo caminhões para usar biodiesel puro, o chamado B100. Isso também é uma realidade, são veículos já esses sim, adaptados para poder usar B100, mas que está voltando com força muito, muito grande. E nós imaginamos que sim, vamos conseguir aumentar ainda mais o teor de biodiesel. Além disso, Rogério, existe também a possibilidade da entrada do diesel verde. O diesel verde é produzido a partir de oleaginosas também, que é o chamado HVO, e esse combustível, na realidade, apesar de ser feito de base vegetal ou animal, é praticamente um diesel, e ele mistura muito bem com o próprio diesel, e isso vai permitir aumentar ainda mais o teor de biocombustível no diesel. Então é um caminho que a gente acha que para o Brasil vai ser muito produtivo. Finalizando então, a mensagem que fica nesse aspecto da descarbonização dos veículos pesados é uma mensagem otimista no médio e curto prazo? Sem dúvida, porque a gente vai ter que buscar quaisquer caminhos para conseguir essa descarbonização. E no Brasil, com a entrada do biocombustível como nós temos, a nossa matriz energética já é muito limpa, e essa vai ser uma vantagem que o Brasil vai ter para poder descarbonizar os seus veículos de um modo bastante rápido e adequado. Última pergunta, então. Sobre o etanol, o aumento da mistura Anfávia para os veículos leves, a Anfávia tem algum trabalho específico nessa área? Como está essa questão do aumento da mistura agora para 30%? Além do combustível do futuro, fala em até 35% de etanol. Mas também fala de que no primeiro momento seria de 30%. A visão que nós temos é que esse aumento para 30% não é uma coisa difícil. Obviamente nós vamos ter que avaliar se tem alguns produtos que vão ter que ter mais cuidado. Nós não podemos esquecer que nós ainda temos veículos a gasolina muito antigos rodando no mercado brasileiro. Também tem os veículos importados que são a gasolina. Tem as fronteiras do Brasil, que entra muito veículo de outros países aqui no nosso país e que também teríamos que ter mais algum cuidado. Tem a questão das motocicletas, que grande parte delas não são flex, então vão ter eventualmente algum problema com esse maior teor de etanol, mas nós estamos otimistas que até 30% vai dar para caminhar e rapidamente. Para 35%, aí nós vamos depender realmente de fazer
uma avaliação técnica em que possa medir se essa viabilidade existe ou não. Muito obrigado. Então essa foi a participação de Henry Joseph, ele que é diretor de sustentabilidade da Anfávia. Até o próximo. Não esqueça de inscrever-se e ativar o sino. Sua avaliação e comentário são muito importantes para nós. Agora na tela, você pode clicar em outros 2 vídeos que sugerimos para você. Nos vemos lá.